Saudações ao professor e aos colegas. Vou apresentar os integrantes do grupo, que são Fabiana Faustino, Benedito Yala, Elga Kassanga e Agnaldo Mwambeno. Temos como tema transmissão de energia e, dentro deste tema, encontraremos outros subtemas que serão abordados por nós. Eu falarei sobre conceitos básicos da transmissão de energia em corrente alternada. O trabalho tem como objetivo fornecer aos consumidores um produto, energia elétrica, de boa qualidade e economicamente acessível, minimizando possíveis impactos ecológicos e sociais. Essa boa qualidade deste mesmo trabalho quer dizer fornecimento contínuo de energia elétrica. Isso quando possui continuidade, conformabilidade, flexibilidade e manutenabilidade. Uma das vantagens da corrente elétrica alternada está em sua capacidade de ser transportada por longas distâncias. Por esse motivo, ela é muito utilizada em linhas de transmissão de usinas elétricas, passando por transformadores. É comum que a corrente alternada seja transformada em corrente contínua, afinal é assim que ela chega diretamente da linha de distribuição da rede elétrica. A corrente alternada também pode ser transformada em corrente contínua com a ajuda de diodos, fontes e transistores. Tesla não era apenas um inventor, mas um físico e engenheiro, tendo criado a base técnica para sistema de transmissão. O mais amplamente utilizado é o sistema trifásico e temos um exemplo a seguir a mostrar uma rede trifásica de 138 kV. Nesse exemplo, temos que calcular a potência real e a potência reativa. Sabemos que a potência instantânea trifásica é igual a 3 vezes a potência real. Logo, para calcular a potência real, temos que calcular a corrente em linha. Sabendo que a corrente em linha é igual à tensão em linha, que divide raiz quadrada de 3 sobre a impedância, logo substituiremos os dados e teremos a nossa corrente em linha. Tendo a nossa corrente, podemos calcular a potência real, que irá dar 152,8 megawatts, ou cerca de 51 megawatts por fase, porque são 3 fases. Logo, dividimos o 152,8 por 3. Já para calcular a potência reativa, que é a parte imaginária, acharemos primeiro a tensão na fase. O resultado da tensão na fase iremos substituir na fórmula da potência reativa e teremos o resultado de 35 megavolts, ou cerca de 105 megavolts nas 3 fases. Sendo assim, passo a palavra. Ação de acordo com o fuso horário, Benedito Yala Manana Matondo, meu nome, estudante do curso de Engenharia Química, meu tema é características mecânicas elétricas da linha de transmissão. Uma linha de transmissão é um sistema usado para transmitir energia eletromagnética. Características: cabos condutores. Através deles realizam-se o processo de transmissão de energia elétrica. Um cabo ideal deve ter alta condutividade elétrica, possuir resistência mecânica até baixo peso específico e custos não elevados. Exemplo: alumínio e cobre. Isoladores. Os cabos condutores são ligados às estruturas de transmissão pelo emprego de isoladores, cuja função é isolar eletricamente os condutores energizados das estruturas de transmissão e resistir às solicitações mecânicas e elétricas oriundas dos cabos condutores. Ferragens são peças que devem suportar os cabos e conectá-los às cadeiras de isoladores. Seu projeto requer cuidados especiais, pois podem gerar manifestação devido ao efeito corona ou radiointerferência. Vibrações. O simples balanço do vento, vibrações de baixa frequência e oscilações de alta frequência. Estruturas nas linhas aéreas de transmissão. Elas têm por objetivo sustentar os cabos condutores e elementos associados como isoladores, ferragens e cabos para raios. São vigas verticais engastadas no solo. Limites de carregamento de linhas aéreas de transmissão. Com o passar do tempo, o crescimento da carga leva ao aumento da densidade na corrente. Condições de sobrecarga impostas por contínuas no sistema de transmissão podem levar à superação do limite térmico das linhas, o que implica a necessidade de manobras de alívio de carga, incluindo desligamento de consumidores. Cálculo de parâmetros LT de potência. Para cálculos de parâmetros de uma linha de transmissão, podem ser usadas formulação analítica ou tabelas apropriadas. Resistências, tiramos na tabela. Indutância e retância, forma E. LK é igual a 1 na razão de 2N mais 4, 0,6 log de D na razão de R' vezes 10 elevado a menos 4, onde N é o número de subcondutores por fase, D a distância de subcondutores por fase, D e J é a distância entre fases, R' raio fictício, R raio condutor em milímetros, R maiúsculo raio de circunferência em milímetros. A capacitância é igual a CK que é igual a 24,2 log de D na razão de R vezes 10 elevado a potência menos 9. Por fase, exemplo, cálculo de parâmetros da LT 230
kV, onde a resistência é um cabo Grossbeck por fase, onde R é igual a 0,089 ohm por quilômetro. A reatância D é igual a raiz cúbica de 7,8 vezes 7,8 vezes 15,6, que é igual a 9,83 metros, transformando 9,830 milímetros. R' é igual a R, então quer dizer que é 12,58 milímetros. LK é 1 meio mais 4,6, o logo de 9,8 na razão de 12,58 vezes 10 elevado a menos 4. LK é igual a 13,80 vezes 10 elevado a menos 4, onde XK vai ser igual a 0,52 ohm por quilômetro. A capacitância é igual a CK, que é 24,2 na razão de log de 9,830, isso tudo também na razão de 12,58 vezes 10 elevado a menos 9. CK é igual a 8,35. Sou a Olga. Vou falar sobre os efeitos especiais na transmissão de energia por redes aéreas. Começando pela resistência à corrente alternada. Em corrente alternada, em cada condutor existirá, além da queda de tensão ômica, uma tensão ou força eletromotriz induzida pelo fluxo magnético alternado. A densidade da corrente será maior na periferia dos condutores e este fenômeno é conhecido como efeito peculiar ou efeito Skin. Temos também o efeito corona, que ocorre em virtude de o campo elétrico na superfície do condutor ter superado a capacidade disruptiva do ar. Radiointerferência. Radiointerferência é um distúrbio não desejado atuando na faixa de frequência cerca de 500 kHz a 1600 kHz. Ruído audível em linhas de transmissão, causados pelos seguintes fatores: tamanho dos subcondutores, número de subcondutores, gradiente do condutor, intensidade da chuva e condições superficiais do condutor ou envelhecimento. Efeito do campo eletrostático. Dentre os efeitos do campo eletrostático, podemos destacar os seguintes: exposições prolongadas do corpo humano a campos eletrostáticos próximos às linhas de transmissão, correntes elétricas de toque e o perigo de explosões em veículos que estejam se reabastecendo em locais próximos às linhas de transmissão. De realçar que todos esses efeitos ocorrem próximos às linhas de transmissão. Efeitos biológicos dos campos elétricos e magnéticos. Existem dois mecanismos pelos quais os campos eletromagnéticos interagem com os seres vivos e produzem efeitos. O primeiro é o estímulo dos receptores neurais da pele das pessoas, como acontece, por exemplo, pela vibração e eriçamento dos pelos dos braços. O segundo envolve alguma interação direta entre o campo e as células individuais, provavelmente através de relações não lineares nas membranas das células. Transmissão de energia em corrente contínua é um sistema utilizado para transportar grandes quantidades de energia elétrica a longas distâncias. Diferente das transmissões em corrente alternada, que é mais comum, a transmissão em corrente contínua possui características específicas que tornam uma opção viável em determinadas situações. A transmissão funciona utilizando conversores eletrônicos para converter a corrente alternada gerada nas usinas em corrente contínua. Tem como principal vantagem na redução das perdas de energia durante o transporte e tem desvantagem na necessidade de conversores eletrônicos em cada extremidade do sistema, o que aumenta os custos de implantação e manutenção. A transmissão de energia elétrica em corrente contínua é amplamente utilizada em diversas aplicações. Uma das principais é o transporte de energia gerada em usinas hidroelétricas localizadas em regiões distantes dos centros de consumo. Em suma, a transmissão de energia elétrica em corrente contínua é uma alternativa viável e eficiente para transporte de grandes quantidades de energia a longas distâncias. Terminamos assim a nossa apresentação e esperamos que tenham gostado.